cabeluda. Uma música muito bem preparada para uma época em que aumentava-se o movimento feminista, uma música de marketing. Por quê? Eu hoje passei a acreditar que a mulher realmente é o sexo frágil. Eu sou Erivelton Moreira, não sou machista. Fui criado por uma mãe que me ensinou a cozinhar, passar e lavar, arrumar casa desde os 9 anos de idade. Eu sou jornalista, eu sou raizeiro e o tempo passou. E quando o tempo passou, até hoje as mulheres estão dizendo assim: nós necessitamos de proteção. Agora veja bem, essa psicóloga, Celina Righetti, acho que foi assim, trouxe esse tema agora aqui das chamadas doenças autoimunes, palavra que eu não acredito, não existe, isso é jogo de palavra, mas ela traz uma observação muito interessante. Veja bem, olha aí. Você sabia que 70 a 80% das pessoas que são atingidas por doenças autoimunes são mulheres? A artrite reumatoide, por exemplo, tem 3 vezes mais probabilidade de atingir uma mulher do que um homem. Lúpus atinge uma proporção de 9 mulheres para cada homem. E aí a gente tem esclerose múltipla, doença celíaca, Alzheimer e todas essas doenças autoimunes que são, muitas vezes na medicina, um mistério. E aí alguém pode dizer, mas é porque o sexo biológico pode determinar o aparecimento dessas doenças. Não porque as pesquisas têm mostrado que as doenças autoimunes, elas têm crescido de forma desproporcional entre homens e mulheres. Por exemplo, o estudo de... Ela tem, a meu ver, apenas uma confusão. Que confusão? Quando ela diz assim, isso não tem a ver com o sexo biológico, ou seja, o aumento dessas chamadas doenças autoimunes nas mulheres não tem a ver com a biologia, mas tem. Por quê? Porque o corpo da mulher tem um sistema vibratório diferente de nós. Então hoje todo mundo sabe que existe a lei da vibração, que movimenta todos os seres nesse planeta, tudo que existe. Nós somos atômicos, ou seja, a nossa menor partícula de funcionamento é o átomo. E o átomo é dividido em 3 partes, o núcleo, onde tem próton e nêutron, e o elétron, que fica girando. Então, o elétron, ele gira a partir dos movimentos emocionais. E como ele é magnético, ele vai atrair para o corpo os movimentos emocionais, as vibrações que você tem. Por isso que existe a lei da atração, a lei do retorno. Aquilo que você joga, volta. Por exemplo, Jesus disse, não julgueis a ninguém. Por quê? Para não ser julgado. Lei do retorno. Então, vamos comparar mulheres com mulheres. Veja bem, na Austrália, Alemanha, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, foi feita uma pesquisa comparando mulheres muçulmanas e mulheres cristãs. E o que se observou? As mulheres muçulmanas têm a produção da progesterona mais equilibrada e com mais qualidade do que as mulheres cristãs ocidentais. Por quê? Segundo a pesquisa, as mulheres muçulmanas não vibram, não têm no seu corpo sentimentos, emoções que as mulheres cristãs ocidentais têm, como, por exemplo, ser arrimo de família, ficar sustentando a família. Na cultura muçulmana, a mulher pode ganhar bem, ela pode trabalhar fora em muitos países e ganhar bem, mas ela não tem a obrigação de sustentar a sua família. A obrigação é do homem. Então, o que se verificou? Uma série de fatores emocionais que fazem com que o corpo vibre de forma intensa ou diferente. Então, a mesma vibração no corpo do homem tem um efeito diferente do que no corpo da mulher.
Então, é por isso, por exemplo, que esses dados, quando ela fala assim, ela não toma o cuidado de dizer assim, ou de pesquisar assim, que mulheres foram pesquisadas? Hein, dona Regina? Você diz assim, a pesquisa revelou que as mulheres têm mais chances de ter Alzheimer, Parkinson, não sei o que, doenças autoimunes, esclerose múltipla e tudo mais. Mas que mulheres? As mulheres muçulmanas foram pesquisadas? As mulheres interioranas no Brasil foram pesquisadas? Ou essas mulheres são as mulheres urbanas, as mulheres de Nova York, as mulheres de Paris, que estão num envolvimento emocional absurdo. Saem de casa, não sabem se voltam, se serão estupradas, assaltadas, não têm proteção social individual que é capaz de aplacar as emoções que levam o corpo a vibrações diferentes. E aí, não no sentido da vontade própria, não no sentido da capacidade de realizar, porque foi isso que foi dito antes. Nós não somos sexo frágil, nós somos capazes de realizar igual aos homens. Ok, mas acontece que você não vai encontrar mulheres carregando saco de cimento, saco de arroz, saco de feijão, num porto como estivadoras. Se você encontrar, vai ser 1 em 1 milhão. Por quê? O físico do homem é diferente. Ele foi criado para suportar vibrações intensas, resistir a essas emoções, coisa que as mulheres não são. Então, nesse sentido, minha querida, vocês são sexo frágil, sim. Assumam que vai ser melhor para vocês.